Olá, boa noite a todas e a todos. Eu acho que vocês já sabem quem eu sou, porque eu estou aqui desde de manhã, né? Aparecendo. Eu sou a Milena e eu faço parte da comissão organizadora. E é uma alegria imensa estar aqui apresentando essa conferência. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao primeiro seminário em rede da UFSB, que ocorre até amanhã. Nós estamos no penúltimo dia, durante todo o dia, com o início das mesas às 10, às 14 às 16 horas e com as conferências sempre às 19. Este é um evento idealizado pela reitoria e organizado pela Progeac, em parceria com a Protic, a Proex, a Proaf, a ProPPG e com o apoio da Propa e da ACS, tendo a participação das unidades acadêmicas, da Assessoria Especial de Ensino e Tecnologia, da Comissão de Ética dos Servidores e das representações estudantil e dos servidores técnicos administrativos em educação. Iniciaremos em instante a conferência A Multidisciplinaridade, a Interdisciplinaridade e a Transdisciplinaridade, novos paradigmas das ciências, propostas pela Pró-Reitoria de Gestão Acadêmica da UFSB. As pessoas que quiserem fazer perguntas devem fazê-lo através do chat do YouTube. Elas serão repassadas pela professora Gabriela ao conferencista após a sua conferência. E não esqueça de assinar a lista de frequência, cujo link vocês encontram na descrição do YouTube. E não esqueça também de acessar os vídeo posts e as intervenções artísticas disponíveis na página do evento. No final da conferência, nós teremos a intervenção artística intitulada Dentro e Aqui, de calibre dobrado, com Esmera, Eduardo César, Danilo Ornelas e Raul Veloso, com a duração de 4 minutos. Não deixe de ver, as intervenções artísticas estão todas muito bonitas. Bem, como eu já disse, essa mesa será mediada por Gabriela Rodella, professora da UFSB e coordenadora de Educação em Rede da Diretoria de Ensino e Aprendizagem da Progeac e também membro da comissão organizadora. Eu passo agora a palavra a Gabriela para que ela possa apresentar nosso convidado. Gabi? Muito obrigada pela apresentação, Milena. Boa noite a todas e todos que estão aqui presentes. É um enorme prazer e uma honra poder contar com a presença do professor José Luiz Fiorin, aqui conosco neste seminário de acolhimento e reflexão, preparatório à nossa retomada das aulas mediadas por tecnologia em plena pandemia. Eu vou fazer uma pequena apresentação do currículo do professor Fiorin, embora todas e todos que trabalham com o ensino de língua portuguesa, linguística e literatura já o conhecem e costumam usar seus textos, né, em aulas há muito tempo. Em nosso grupo de pesquisa, Linguagens na Educação, baseado na Faculdade de Educação da USP, do qual eu faço parte já há 15 anos, temos muito apreço por toda a sua obra e o seu olhar crítico do discurso. O professor José Luiz Fiorin é considerado uma referência na linguística brasileira, sobretudo nas áreas da pragmática, da semiótica e da análise do discurso. É mestre e doutor em linguística pela Universidade de São Paulo, da USP, né? E possui pós-doutorado na École des Hautes Études en Sciences Sociales, em Paris, e na Universidade de Bucareste. Em Teoria e Análise do Texto, na USP, e atualmente é professor associado no Departamento de Linguística da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da mesma universidade. O professor Fiorin foi ainda membro do Conselho Deliberativo do CNPq entre 2000 e 2004 e representante da área de Letras e Linguística na CAPES, de 1995 a 1999. Além de muitos artigos e revistas especializadas e capítulos de livros, publicou diversas obras, entre elas várias com as quais trabalhamos em sala de aula, como As Astúcias da Enunciação, Em Busca do Sentido, Estudos Discursivos, pela Contexto, Introdução ao Pensamento de Bakhtin, também pela Contexto,
O Regime de 1964, Discurso e Ideologia, pela Editora Atual, Lições de Texto, Leitura e Redação, pela Ática, Figuras de Retórica e Argumentação. Organizou ainda diversos livros, entre os quais Introdução à Linguística 1, Objetos Teóricos, Introdução à Linguística 2, Princípios de Análise, e Novos Caminhos da Linguística, todos pela Contexto também. Recentemente eu fui banca de defesa de um mestrado na Faculdade de Letras, na Unesp, de Assis, e tive a oportunidade e a honra de assistir a uma conferência do professor Fiorin, no mesmo dia, por ocasião da aula magna de abertura do ano letivo da mesma faculdade. Isso ocorreu no dia 5 de março deste ano, pouco antes de entrarmos em isolamento social, e essa fala ecoou fortemente. Por essa razão, eu tenho certeza de que teremos uma profunda reflexão sobre o tema desta mesa. Sem mais delongas, eu passo a palavra ao professor José Luiz Fiorin. Boa palestra. Obrigado, Gabriela. Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer à professora doutora Gabriela Rodella pelo convite que me foi feito para proferir esta conferência nesta noite, no primeiro seminário em rede da Universidade Federal do Sul da Bahia, Educação, Políticas, Virtualidades. Gostaria de manifestar minha alegria de estar com todos vocês e espero que a minha conferência, que vai expor o que é multidisciplinaridade, o que é interdisciplinaridade, o que é transdisciplinaridade, e pensar um pouco nos paradigmas da ciência, interesse a todos vocês e eu possa, então, eu vou dizer a vocês que eu vou fazer a minha conferência sempre a partir da linguística e, portanto, a linguística é que vai servir de base em torno do qual eu vou expor o que são esses três conceitos. Pode pôr o primeiro slide, por favor? A linguagem é onipresente na vida de todos os homens. Gabriela, por favor, põe o primeiro slide. É onipresente na vida de todos os homens. Cerca-nos desde o despertar da consciência, ainda no berço, segue-nos durante toda a nossa vida, em todos os nossos atos, e acompanha-nos até na hora da morte. Sem ela, não se pode organizar o mundo do trabalho, pois é ela que permite a cooperação entre os seres humanos e a troca de informações e experiências. Sem ela, o homem não pode conhecer-se nem conhecer o mundo. Sem ela, não se exerce a cidadania, porque ela possibilita influenciar e ser influenciado. Sem ela, não se pode aprender. Sem ela, não se podem expressar sentimentos. Sem ela, não se podem imaginar outras realidades, construir utopias e sonhos. Sem ela, não se pode falar do que é, nem do que poderia ser. Outro slide. Cada ciência tem um objeto. E esse objeto pode ser pensado como um objeto empírico, que são aqueles aspectos da realidade sobre os quais uma ciência se debruça. O objeto empírico da linguística é a linguagem humana. Ela tem por finalidade elucidar seu funcionamento, descrevendo e explicando a estrutura e o uso das diferentes línguas faladas no mundo. No entanto, o objeto empírico é diferente do objeto observacional e do objeto teórico. O objeto observacional é a região
do objeto empírico, que será objeto do estudo. A linguística tem distintos objetos observacionais. Por exemplo, ela pode estudar os sons, as palavras, as sentenças, o discurso e assim por diante. Por isso, tem diversas áreas: a fonologia, a morfologia, a sociolinguística, os estudos do discurso, etc. Sendo delimitado o objeto observacional, estabelecem-se entidades básicas a partir das quais serão atribuídas propriedades aos fenômenos pertencentes ao campo de análise e serão determinadas relações entre eles. O objeto observacional, então, converte-se em objeto teórico. Por essa razão, a ciência da linguagem tem diferentes abordagens do mesmo objeto observacional. Podemos estudar, por exemplo, os universais da linguagem e as operações cognitivas envolvidas no processamento linguístico, bem como a perda da capacidade de linguagem por lesão no cérebro. Nesse caso, a linguística confina com a biologia e as ciências cognitivas. Podemos debruçar-nos sobre as diferenças entre as línguas, e então a linguística faz fronteira com a antropologia e a etnologia. Podemos ocupar-nos da variação no espaço, como fazem a dialetologia e a geolinguística, e aí a linguística cerca-se da geografia. Podemos examinar a variação de um grupo social para grupo social, e, nesse caso, a linguística limita-se com as teorias sociológicas. Podemos observar a variação de uma situação de comunicação para outra. Então, a linguística faz limites com a teoria da comunicação. Podemos pesquisar a mudança linguística e a evolução de uma língua ou de uma família de línguas. E aí, a linguística avizinha-se da história. Podemos analisar a aquisição da linguagem. E aí, dependendo da posição teórica com que se faz a análise, a linguística confina com a biologia ou a antropologia. Podemos ver a linguagem como um sistema formal. Então, a linguística se aproxima da matemática e da computação. Podemos investigar as unidades maiores do que a frase, isto é, o discurso e o texto. Nesse caso, quando se acentua a dimensão linguística, os estudos do discurso têm vizinhança com a retórica, com a dialética, com a teoria da literatura. Quando se enfatiza a dimensão histórica do discurso, a análise do discurso se limita com a história. Todas essas maneiras de abordar a linguagem são inteiramente legítimas. Poderíamos continuar a dar exemplos de formas de abordagem do fenômeno da linguagem, mas cremos que os elementos expostos assim são suficientes para mostrar que a linguagem é, como dizia Saussure, multiforme e heteróclita. Está a cavaleiros de diferentes domínios. É, ao mesmo tempo, física, fisiológica e psíquica. Pertence ao domínio individual e ao domínio social. Por isso, confina com diferentes campos do saber, não só das ciências humanas, mas também das ciências exatas e biológicas. A linguística, pelo próprio objeto, parece ter uma função interdisciplinar. Antes de avançar, no entanto, é preciso pensar outra questão. Nas letras, o campo dos estudos da linguagem tradicionalmente divide-se em, de um lado, os estudos de língua e, de outro, as investigações sobre a literatura. Cada um desses domínios é presidido por uma disciplina teórica. A linguística para os estudos de língua
e a teoria da literatura para os estudos de literatura. A linguística, como se disse acima, tem por objeto o estudo dos mecanismos da linguagem humana por meio do exame das diferentes línguas faladas pelo homem. A teoria da literatura tem por finalidade a compreensão de um fato linguístico singular, que é a literatura. Embora claramente distintos, esses dois módulos dos estudos da linguagem deveriam manter uma relação muito estreita. De um lado, o literato não pode voltar as costas para os estudos linguísticos, porque a literatura é um fato de linguagem. De outro, não pode o linguista ignorar a literatura, porque ela é o campo da linguagem em que se trabalha a língua em todas as suas possibilidades, em que se condensam as maneiras de pensar, de sentir, de ver de uma dada formação social numa determinada época. A literatura é a súmula de toda a produção do espírito humano ao longo da história. Minha conferência pretende pensar o problema da interdisciplinaridade e depois discutir de maneira mais aprofundada a questão da interdisciplinaridade em linguística, para terminar debatendo a problemática das relações entre linguística e literatura. Próximo slide. Parece haver duas formas básicas de fazer ciência. Uma é regida por um princípio de exclusão e outra por um princípio da participação. Esses dois princípios criam dois grandes regimes de funcionamento das atividades de pesquisa. O primeiro é o da exclusão, cujo operador é a triagem. O segundo regime é o da participação, cujo operador é a mistura. Assim, há dois tipos fundamentais de fazer científico: o da exclusão e o da participação, ou, em outras palavras, o da triagem e o da mistura. Próximo. Até meados do século XVII, embora houvesse uma disciplinarização do conhecimento que remontava aos gregos, na ciência medieval predominava o fazer científico regido pelo princípio da mistura. Num certo tempo, por exemplo, não há diferença nítida entre a alquimia e a química, ou entre a astrologia e a astronomia. A ciência busca menos o modo de funcionamento do mundo do que seus grandes fins. Busca menos o como dos fenômenos do que o seu porquê. A ciência busca o porquê dos fatos científicos. Assim, Kepler, ao estabelecer as leis da mecânica celeste, queria menos saber como se estrutura o universo e muito mais demonstrar que um mundo matematicamente perfeito só poderia ressoar a perfeição divina. Ou seja, o mundo era matematicamente perfeito porque Deus era perfeitíssimo. Veja, nesse momento ele estava muito próximo das concepções analógicas do pensamento medieval. Dante, na Divina Comédia, tem um terceto magnífico que diz: le cose tutte quante hanno ordine tra loro, e questa è forma que l'universo adiu facsimiliante. Todas as coisas têm uma ordem dentro de si, e é isso que faz do universo uma coisa semelhante a Deus. A partir do século XVIII, começa um movimento de especialização nas atividades científicas. Ou seja,
começa uma atividade de investigação regida pelo princípio da triagem. Estabelecem-se objetos muito precisos que não se misturam. O ecletismo constitui grave erro. Os objetos são puros, são autônomos. Assim, por exemplo, Saussure estabelece que o objeto da linguística é a língua e não a fala. Esse objeto não se contamina da física, da fisiologia, da psicologia, etc. A língua será estudada em si mesma e por si mesma. O gesto científico fundamental de qualquer cientista é dividir o objeto para examinar seus elementos constituintes e, a partir daí, recompor o todo. Assim, a linguística começa por dividir o período em orações, as orações em palavras, as palavras em morfemas, os morfemas em sílabas, as sílabas em fonemas. Estudam-se exaustivamente esses componentes para chegar à compreensão do objeto, a língua. Esse movimento de triagem chegou a seu apogeu no século XIX e atingiu dimensões alarmantes no século XX, com especializações cada vez mais restritas, cada vez mais particulares. Bom, não é preciso dizer que a especialização e a consequente disciplinarização produziram resultados notáveis. São elas que explicam o extraordinário desenvolvimento científico a que se assistiu nesse período. O método da divisão e da recomposição produz análises muito finas e possibilita a ampliação do conhecimento. Mas, principalmente, é preciso dizer que ele opera uma mudança radical do que se compreende como ciência. É a atividade que pretende descobrir o funcionamento das coisas, o como as coisas funcionam. Mas a especialização não produziu só maravilhas. De um lado, é preciso considerar que o próprio desenvolvimento da ciência produz novos problemas que não cabem nesse programa científico. De outro, ela deu lugar a uma institucionalização danosa do fazer científico, regulada também pelo princípio da triagem. Os grupos de pesquisa atuam cindidos num regime de concorrência selvagem, cada um competindo com os outros. A pesquisa torna-se secreta, o que é o avesso ao ideal científico da construção do conhecimento num processo de comunicação universal. Vejam vocês, a produção de remédios sempre é um fazer científico secreto que resulta numa patente. Com a especialização, a triagem continua a operar, e aí surgem os dogmas, as igrejas, as purezas, as heresias, as excomunhões, os sumos sacerdotes, os cães de guarda da ciência. No entanto, não são esses os aspectos mais ruinosos da especialização. O mais grave é o que ela produz sobre a formação e a cultura dos homens de ciência. Nos anos 20 do século passado, Ortega y Gasset, de modo premonitório, pois estávamos longe do auge do processo, já denunciava a barbárie da especialização. Porque os homens, diz Gasset, porque os homens outrora podiam dividir-se simplesmente em sábios e ignorantes, em mais ou menos sábios e mais ou menos ignorantes. Mas o especialista não pode ser submetido a nenhuma dessas duas categorias. Não é um sábio, porque ignora formalmente o que não entra na sua especialidade, mas tampouco é um ignorante,
porque é um homem de ciência e conhece muito bem sua pequena porção do universo. Devemos dizer que o especialista é um sábio ignorante, coisa muito grave, pois significa que é um senhor que se comportará em todas as questões que ignora, não como um ignorante, mas com toda a petulância de quem, em sua questão especial, é um sábio. E o nosso Milor Fernandes dizia que especialista é o que só não ignora uma única coisa. No domínio do conhecimento da linguagem, separam-se nitidamente os estudos linguísticos e literários. Ficam de costas um para o outro. Embora, como se mostrou antes, Jacobson considere essa atitude um verdadeiro anacronismo, há uma passagem de Jacobson em que ele considera um anacronismo linguistas e especialistas em literatura ignorarem-se, esse anacronismo se repete ainda hoje. Isso produziu uma consequência devastadora. De um lado, é constrangedor verificar a ignorância literária dos linguistas. E, mais ainda, constatar que eles não dão à literatura nenhuma importância. De outro, é ainda mais embaraçoso ouvir especialistas em literatura enunciando, com a petulância dos sábios ignorantes, banalidades do senso comum, eivadas de preconceito e de falsidades sobre a língua. Num texto famoso, Snow mostrava o distanciamento progressivo das ciências naturais das humanidades com prejuízo para um e outro. É curioso que no domínio dos estudos da linguagem parece reproduzirem-se essas duas culturas. Com efeito, algumas especialidades da linguística aproximaram-se das ciências biológicas ou das ciências exatas, enquanto a literatura permanece solidamente ancorada entre as humanidades. Um jovem professor de literatura, com a arrogância dos que têm solene desprezo pelos outros, assim resumiu essa dupla cultura no campo das letras. Dizia ele: os linguistas marcham e os especialistas em literatura sambam. Qualquer brasileiro sabe o que é positivo e o que é negativo na perspectiva desse jovem ignorante. Mas não são apenas filósofos, humanistas e cientistas sociais que se preocupam com as consequências da especialização selvagem. Norbert Wiener, o criador da cibernética, diz: atualmente, podem-se contar nos dedos de uma mão cientistas que não sejam exclusivamente matemáticos, físicos ou biólogos. Pode haver topólogos, especialistas em acústicas ou coleopteristas, que dominam o jargão de sua especialidade e conhecem toda a literatura de sua área e suas ramificações. Porém, na maioria das vezes, considerarão qualquer outra disciplina como algo que pertence a um colega que trabalha no mesmo corredor, 3 portas adiante, e crerão que qualquer interesse de sua parte pelo tema é uma injustificável violação da privacidade. Na linguística, essa especialização faz-se sentir fortemente. Já não se encontram mais linguistas nos concursos, mas foneticistas, sintaticistas, fonólogos, semanticistas, analistas do discurso e assim por diante. Num processo de divisão, talvez não se encontrem mais semanticistas, mas semanticistas formais, semanticistas lexicais, etc. Torna-se cada vez mais difícil encontrar alguém com uma formação linguística abrangente. A preocupação mesmo dos cientistas
com a especialização crescente, deriva do fato de que os especialistas trabalham apenas no domínio restrito, fazem progredir a ciência no interior de um dado paradigma. No entanto, as grandes criações científicas não foram feitas pelos especialistas, mas pelos sábios, que tinham uma formação abrangente, multidisciplinar, abertas a todos os campos do saber. Gilbert Durand mostra que, se olharmos da história da ciência para cada um dos grandes criadores, vamos verificar que eles não eram especialistas, mas cultivavam a mistura com sua abertura, sua amplitude, sua largueza e sua profundidade. Diz ele, os sábios criadores do fim do século XIX e dos 10 primeiros anos do século XX, esse período áureo da criação científica, em que perfilam nomes como de Gauss, Riemann, Poincaré, Becquerel, Curie, Pasteur, Max Planck, Bohr, Einstein, etc., tiveram todos uma larga formação tradicional, herdeira do velho trivium e do velho quadrivium. O trivium era a formação linguística que se dava durante muito tempo nos colégios jesuítas e dos frades oratorianos. O trivium continha 3 disciplinas, a retórica, a dialética e a gramática. E o quadrivium, as disciplinas científicas, a aritmética, a geometria, a astronomia e a música. Observe que a música está entre as disciplinas científicas. Então, herdeira do velho trivium e quadrivium medievais, prudente e parcimoniosamente organizados pelos colégios dos jesuítas e dos frades oratorianos e pelas pequenas escolas jansenistas do novo humanismo. Atualmente, nós estamos num momento de mudança na forma de fazer ciência. Estamos passando de um fazer científico regido pela triagem para um fazer investigativo governado pela mistura. É o que eu chamei, na falta de um nome melhor, de ciência pós-moderna. Fala-se em interdisciplinaridade, pluridisciplinaridade, multidisciplinaridade, transdisciplinaridade e mesmo indisciplinaridade. Hoje, esses termos são universais positivos do discurso, enquanto a especialização é vista como algo fora da moda, relacionada a um pensamento autoritário. Afinal, a destruição das fronteiras é um fenômeno contemporâneo. As grandes entidades transnacionais, como a União Europeia e o Mercosul, derrubaram as fronteiras econômicas, permitindo a livre circulação dos bens e de capitais. A queda do Muro de Berlim deitou abaixo uma linha semântica divisória entre 2 visões de mundo, a famosa cortina de ferro. O espaço Schengen demoliu alfândegas e controles entre os Estados nacionais. Por outro lado, estamos num tempo do elogio das margens, do descentramento, da alteridade, da heterogeneidade, do dialogismo. Vivemos num tempo de mestiçagens e de imigrações, de recusa da pureza. Esse ar do tempo leva a pôr em questão as divisões disciplinares, as fronteiras rígidas entre os campos do saber. Ao mesmo tempo, o desenvolvimento da ciência, impulsionada por essa episteme do que foi chamado a pós-modernidade, leva os pesquisadores a começar a pensar problemas que estão situados nas fronteiras das disciplinas e que durante muito tempo foram deixados de lado. Bom, nós vamos observar
que multidisciplinaridade e interdisciplinaridade, embora tenham uma diferença de prefixo, atualmente significam a mesma coisa. Além disso, se nós deixarmos de lado o termo indisciplinaridade, porque, apesar do charme dado pela conotação libertária, indisciplinaridade indica apenas uma negação sem qualquer valor positivo. Temos, então, 3 termos a definir: pluridisciplinaridade e multidisciplinaridade, um mesmo termo, interdisciplinaridade e transdisciplinaridade. Na verdade, esses 3 termos podem ser pensados como o contínuo de um processo. Seguinte, na multidisciplinaridade, várias disciplinas analisam um dado objeto sem que haja ligação entre essas abordagens disciplinares. O que se faz é pôr em paralelo diferentes maneiras de enfocar um tema que são coordenados com vistas ao conhecimento global de uma determinada matéria. Tomemos, por exemplo, o caso da energia. Esse assunto deve necessariamente ser enfocado multidisciplinarmente. A física estuda as formas e transformações da energia. A biologia investiga os processos para obtenção da biomassa. A geologia examina as formas de descobrir jazidas de recursos não renováveis de produção de energia, como o carvão mineral, o xisto, o petróleo, o gás natural. As engenharias pesquisam como aproveitar a energia, como extraí-la, como distribuí-la. A economia analisa a oferta e a procura da energia, as vantagens e desvantagens econômicas do uso de uma dada forma de energia. A ecologia avalia os efeitos do uso de certo tipo de energia no meio ambiente. A sociologia e a antropologia observam os efeitos do uso da energia em determinada comunidade humana e assim por diante. Seguinte. Vejam, então, que cada um desses aspectos é colocado lado a lado e todos convergem para analisar o mesmo problema sem que haja nenhuma relação entre essas abordagens disciplinares. Já a interdisciplinaridade pressupõe uma convergência, uma complementaridade, o que significa o quê? A transferência de conceitos teóricos de um campo disciplinar para outro, de uma disciplina para outra, ou então a combinação de áreas. Assim, por exemplo, a sociologia pode utilizar-se de conceitos da economia, como faz Pierre Bourdieu quando se serve dos conceitos de capital, mercado e bens para todas as atividades sociais e não somente as econômicas, ou quando faz largo uso da noção de troca. Com frequência, no entanto, a interdisciplinaridade dá origem a novos campos do saber que tendem a disciplinarizar-se. A bioquímica, por exemplo, unindo a biologia e a química, estuda os processos químicos que ocorrem nos organismos vivos. A sociobiologia é a tentativa de explicar biologicamente os comportamentos sociais. Seguinte. Já quando as fronteiras das disciplinas se tornam móveis e fluidas num permeável processo de fusão, temos a transdisciplinaridade. É transdisciplinar o que nós poderíamos chamar uma poética da ciência.
O que é uma poética da ciência? Na poesia, percebem-se analogias, observam-se correspondências, não se respeita a autoridade dos códigos, das estruturas, da tradição, dos significados do discurso. Da mesma forma, a transdisciplinaridade é o domínio da audácia, que leva a examinar todo o conhecimento, não somente a partir dos 3 axiomas da lógica clássica, o do terceiro excluído, o da identidade e o da não contradição, nem apenas com base nos princípios que fundam a ciência moderna, o da ordem, que determina o princípio da determinação. Uma coisa é assim porque, ou o princípio da separação e da redução, que eu já expliquei ao expor a separação e a redução na linguística. Mas opera a partir de fundamentos analógicos, de conceitos como caos, irreversibilidade, degradação. As interciências, como as ciências cognitivas e a ecologia, são disciplinares. A ecologia é o campo transdisciplinar emblemático, pois contém um saber científico diversificado, utilizado numa concepção generosa, universalizante e redentora da vida do homem no planeta. Vamos examinar agora mais detidamente a interdisciplinaridade, que hoje é uma das formas mais interessantes e produtivas do trabalho científico de nossa época. Por quê? A multidisciplinaridade é mais antiga e não traz nenhuma relação entre as ciências. E, por outro, a transdisciplinaridade é uma coisa que está se constituindo ainda e está num horizonte futuro. Poderíamos dizer que temos 2 práticas interdisciplinares. A transferência, que é a passagem de conceitos, metodologias e técnicas de uma ciência para outra, e a intersecção, em que 2 ou mais disciplinas se cruzam para tratar de determinados problemas. Como se vê, a interdisciplinaridade não pressupõe a diluição das fronteiras disciplinares num ecletismo frouxo. Assim, a interdisciplinaridade da linguística com outras ciências não é o apagamento dos contornos da ciência da linguagem e sua transformação em outros campos do conhecimento. Não é a biologização, a matematização, a sociologização, a antropologização, etc., da linguística. Como dizia Círio Pocente, numa conferência, o papel dos linguistas não é fazer uma história ou uma sociologia de segunda, é fazer uma linguística de primeira. A interdisciplinaridade supõe disciplinas que se interseccionam, que se sobrepõem, que se reorganizam, que buscam elementos noutra ciência. Seguinte. Vamos ver agora, então, exemplificar esses conceitos com a relação da linguística com outras ciências. Primeiro, nós vamos tratar da transferência dos conceitos da linguística para outras ciências. Lacan teve para a psicanálise um papel fundador. E a linguística oferece para a psicanálise lacaniana um modelo de cientificidade. Por volta dos anos 50 do século passado, na França reinava uma biologização das conquistas freudianas e a psicanálise dissolvia-se na psiquiatria. Lacan denuncia também o behaviorismo, dominante nos Estados Unidos, como uma adaptação do indivíduo às normas sociais,
como uma teoria que tem uma função de ordem, de normalização. O que Lacan deseja é a desmedicalização e a desbiologização do discurso freudiano e a retirada do inconsciente do seio das estruturas psicologizantes behavioristas. Propõe, então, uma ruptura enraizada na obra de Freud, uma volta a Freud. Esse retorno dar-se-ia levando-se em conta o modelo da linguística. Para Lacan, há uma prevalência da dimensão sincrônica na organização do inconsciente. Portanto, ele não considera essencial em Freud a teoria dos estágios sucessivos, mas a existência de uma estrutura edipiana de base caracterizada por sua universalidade, indiferente às contingências do tempo e do espaço. Para ele, o homem só existe enquanto tal pela função simbólica. Portanto, o homem é produto da linguagem, efeito dela. Isso permite ao psicanalista francês criar sua famosa fórmula: o inconsciente é estruturado como uma linguagem. A existência simbólica do ser humano deixa clara a importância dada à linguagem, à relação com o outro. Dessa forma, ele desmedicaliza a abordagem do inconsciente, objeto da psicanálise, considerando-o como um discurso. A psicanálise deixa, então, de ser uma disciplina médica e passa a ser uma disciplina analítica. Se fala em análise quando se faz psicanálise. Lacan fundamenta-se na teoria saussuriana de signo, aportando-lhe uma série de modificações e mesmo de torções. Saussure mostrara que o signo não une um nome a uma coisa, mas um conceito a uma imagem acústica. Por exemplo, a imagem acústica mar ao conceito do que significa mar. Ele separou, portanto, o signo de qualquer relação com a coisa. O signo, sem qualquer relação com a coisa, é para Lacan o fundamento da condição humana. No entanto, diferentemente de Saussure, ele relega o significado a um lugar acessório. A fala, cortada de qualquer acesso ao real, veicula apenas significantes, imagens acústicas que remetem uns aos outros. O inconsciente, objeto que funda a identidade científica da psicanálise, é uma cadeia de imagens acústicas de significante. O inconsciente é um efeito da linguagem, de suas regras, de seu código. Lacan recorre aos conceitos de metáfora e metonímia, desenvolvidas por Jacobson, e assimila-os aos dois processos de funcionamento do inconsciente, a condensação e o deslocamento. Além desses modelos gerais, Lacan toma conceitos particulares da linguística. Por exemplo, de Damoret e Pichon, que são dois gramáticos franceses, vem a divisão entre o je e o moi, o eu e o mim, e o conceito de forclusão. O primeiro serve para pensar a divisão entre o sujeito do inconsciente e da consciência e o da consciência com seu imaginário. O segundo para mostrar que há um fracasso do recalcamento originário em que não se conserva o que se recalcou porque o recalcado é excluído ou barrado pura e simplesmente, o que produz a psicose. O recurso da psicanálise a conceitos linguísticos não era novidade. Freud baseara-se em dois linguistas alemães, Sperber e Karl Abel, fundamentara-se neles para justificar sua tese de que o simbolismo
é sempre sexual, mesmo quando parece que falamos de outras coisas, e de que os símbolos são ambivalentes porque são aptos a significar conteúdos opostos. De Sperber tomou um longo ensaio da influência dos fatores sexuais na formação e na evolução da linguagem e utilizou-o como base para demonstrar que se a linguagem se funda na sexualidade, então não existe contradição entre o funcionamento da linguagem e o simbolismo. A Carabel, Freud dedica um estudo intitulado Sobre o sentido antitético das palavras primitivas. O que interessava a Freud era a tese de Abel de que as línguas primitivas tinham uma só palavra para denotar sentidos opostos. Isso comprovava sua tese sobre a ambivalência dos signos, dos símbolos, que podem representar qualquer coisa pelo seu contrário. No caso de um sonho, não se pode, em princípio, saber se um elemento traduz um conteúdo positivo ou negativo. Pensemos agora na transferência de conceitos de outras ciências para a linguística. A linguística histórica, ao longo de seu desenvolvimento, usa 3 conceitos de história: a história como decadência, a história como progresso e a história como mudança. O primeiro vem da antiguidade e é expresso na doutrina das idades do gênero humano. Por exemplo, em Hesíodo, a humanidade vai da idade do ouro, em que os homens viviam como Deus, até a idade de ferro, em que os homens estão sujeitos a toda espécie de males, passando pelas idades de prata, de bronze e dos heróis. Vejo que há uma decadência da história. Muitos comparatistas, por exemplo, Schleicher, defendiam que as línguas antigas estavam num estágio superior de desenvolvimento em comparação com as línguas modernas, que representariam uma fase de decadência e degeneração. Isso se devia à organização morfológica mais densa nas línguas antigas, que implicava, segundo os comparatistas, uma maior capacidade de expressão por realizar um número maior de distinções gramaticais. A história seria, então, um processo degenerador, porque degradava as estruturas da língua. Daí a relevância da reconstituição do seu passado para atingir o que seria o período áureo das línguas. Já a história como progresso é uma ideia iluminista. Otto Jespersen sustenta que na história das línguas sempre há o progresso, há uma marcha em direção a formas mais aperfeiçoadas da língua. Como as formas se abreviaram, estruturas analíticas tomaram o lugar das formas sintéticas. As formas irregulares regularizaram-se. A ordem das palavras tornou-se fixa. A língua ficou cada vez mais apta para expressão, porque adquire maior clareza e precisão e exige do usuário menor esforço de memória e até mesmo menor esforço muscular na fala. O modelo de Jespersen era o inglês, língua da qual escreveu uma monumental gramática. E por que o inglês era o exemplo dessa língua assim? Porque, em geral, eu não posso sequer distinguir um substantivo de um verbo, a não ser dentro de uma frase. Love, por exemplo, é amor ou amar? Depende. Se eu digo I love, e se eu digo love, aí, então, eu tenho um substantivo, e no caso anterior, eu tenho um verbo. Vandriès termina sua obra A Linguagem expondo a ideia que a história das línguas é um aperfeiçoamento constante desse instrumento
criado pelo homem. A história da língua como mudança, não governada por nenhuma teleologia, nenhuma finalidade. A língua nem se aperfeiçoa, nem degenera, nem decai. Rege as concepções atuais da linguística histórica. Já Lucrécio, poeta latino, negava o finalismo, dizendo que ele põe antes o que vem depois. A linguística atual não trabalha mais com ideias de decadência ou de processo. Matoso Kama diz que a palavra evolução em linguística pressupõe apenas um processo de mudanças graduais e coerentes. Vejam, então, que a linguística se aproveitou dos conceitos da história para estabelecer os seus conceitos. Já a intersecção de áreas, nós temos a sociolinguística, que estuda a língua como instrumento de integração social. Em primeiro lugar, interessa-se pela questão da variação linguística, examinando a covariação sistemática entre língua e estrutura social. Estuda, assim, a variação por grupos sociais. Por exemplo, um grupo social que fala vamos e outro grupo que fala nós vai, por exemplo. Analisa também a língua como classificador social e como fator de coesão social para as etnias, as classes ou outros grupos sociais. Estuda as relações entre as línguas em função de fatores sociais, bem como toda a problemática do contato das línguas e do bilinguismo. Como se vê, da sociologia vem a questão dos fatores sociais e da linguística, a análise da língua. O que a sociolinguística faz é estabelecer a correlação entre fatores sociais e fatos linguísticos. A geolinguística é um campo interdisciplinar em que se unem a linguística e a geografia. A geolinguística ocupa-se de estudar as línguas no seu contexto geográfico. Preocupa-se, então, com a identificação e a descrição de áreas linguísticas, por exemplo, áreas dialetais, com a análise das dinâmicas geográficas, da variação interna dos idiomas e assim por diante. Como se mostrou acima, a linguagem é multiforme e heteróclita. Portanto, a interdisciplinaridade é de sua natureza. E poderíamos continuar a mostrar a interdisciplinaridade da linguística com outras ciências em suas diferentes formas ao longo da história. No entanto, é preciso chegar ao ponto final, a discussão da relação entre linguística e literatura, os dois campos em que se dividem os estudos da linguagem. Até por volta dos anos 60, a relação entre linguística e literatura era bastante simples. De um lado, na medida em que a análise do texto literário era o estudo da substância do plano da expressão em sua relação com a realidade extralinguística, não era preciso recorrer a qualquer categoria linguística e, portanto, não havia qualquer ligação entre esses dois campos do conhecimento, em que tradicionalmente se dividem os estudos da linguagem. De outro lado, ao estabelecer os textos antigos e ao estudar a estilística, havia certa vinculação, mas bastante rudimentar, entre esses dois domínios. Eu vou explicar melhor essas afirmações. Quando, por exemplo, a crítica machadiana, a crítica de Machado de Assis, mostra as tradições de que se valeu o autor para compor a sua obra, quando o acusa de macaquear Sterne, como faz Silvio Romero,
quando detecta temas comuns a seus romances vinculados à sua biografia, como faz Lúcia Miguel Pereira. Como demonstra, como faz Astrogildo Pereira, que Machado é o romancista do Segundo Reinado, quando mostra que as formas dos grandes romances machadianos imitam processos históricos sociais, como faz Roberto Schwartz e assim por diante, não há necessidade de recorrer à linguagem para estudar uma obra literária, já que ela não é vista como linguagem, mas como uma representação de uma realidade exterior a ela. Por outro lado, havia uma relação entre linguística e literatura quando se estabeleciam os textos antigos. A literatura, nesse trabalho filológico, valia-se das categorias e das descobertas da linguística histórica comparada do século XIX, considerada como algo pronto e acabado. A relação entre linguística e literatura ocorria também no domínio da estilística. A estilística era o estudo dos meios de expressão, dos conteúdos afetivos da língua, pois um fato de estilo era entendido como uma ocorrência linguística que provocava um dado efeito no enunciador. Essa estilística, na verdade, se utiliza de uma análise linguística elementar que se encontrava na gramática tradicional, nada além disso. Por isso, também se considerava que não havia nenhum progresso a fazer no domínio dos estudos linguísticos. Tudo era visto como uma concepção acabada. A linguística era algo que se aplicava ao estudo do texto literário de maneira errática, segundo o arbítrio do analista, para justificar uma interpretação que não tinha sido dada pela descrição linguística. Nos anos 60, o panorama muda. Com o apogeu do estruturalismo, a literatura apoia-se nas aquisições da linguística para a elaboração de uma teoria do texto literário. Desloca-se o foco do autor, sua biografia, sua subjetividade, o conceito social em que criou, desloca-se, então, o foco do autor para o texto. Isso se fez apesar de críticas duras e lamentos amargurados de muitos estudiosos da literatura. A literatura buscava na linguística não descrição de fatos próprios das línguas naturais, nem explicações das figuras, mas conceitos gerais, como conotação e denotação, significado e significante, sintagma e paradigma. Na verdade, o que a literatura transfere da linguística são conceitos que explicam como se estruturam os sistemas de significação, quaisquer que eles sejam. O mais importante, no entanto, não foi o fato de que a literatura passou a utilizar-se de conceitos da linguística, mas sim de que ela começou a fundar sua concepção de literatura na noção de arbitrariedade do signo, princípio basilar da ciência da linguagem. A obra é construção e não representação direta e imediata da realidade. Ela não é representação da consciência do autor ou da consciência de uma classe social ou de fração de classe. Se a literatura é construção, ela é linguagem, regida, portanto, por códigos que é preciso descobrir no estudo da obra literária. Entre o final dos anos 70 e o início dos 80, há um novo rompimento da linguística com a literatura. De um lado, os estudiosos da literatura consideram que a linguística nada tem de interessante a dizer
sobre a literatura e voltam a utilizar a velha e elementar gramática tradicional para justificar algum fato de língua que sirva de apoio às suas conclusões. Muito da produção linguística, por sua vez, abandona a concepção que se ocupava de explicar os sistemas dos signos em geral, a fim de voltar-se para os fatos de língua. É o período do apogeu das ideias formalistas, como as da gramática gerativa. Mesmo a pragmática, que se consagra ao estudo do uso da linguagem, dedica-se à análise da linguagem verbal. No entanto, o campo da linguística vai ampliando-se. Cria-se um novo objeto teórico, o discurso. Uma dessas diversas teorias do discurso são criadas. Uma delas, a semiótica francesa, busca construir uma semiologia, como preconizara Saussure, agora tendo como objeto não os sistemas de signo, mas a significação. Debruça-se sobre os textos, manifestação do discurso. A obra de Bakhtin e a análise do discurso de linha francesa procuram, com os conceitos dialogismo e interdisciplinaridade, mostrar o modo de funcionamento real do discurso, sua inscrição na história. Paralelamente às teorias do discurso, aparece uma linguística do texto que se debruça sobre os fatores de textualidade, como a coesão, a coerência, a intertextualidade. Uma relação linguística e literatura não se fundará no uso pela literatura de rudimentos de uma gramática elementar, mas em princípios de organização geral sobre os quais se assentar os estudos literários, em conceitos que explicam a organização literária e seu modo de funcionamento. Por outro lado, o que a linguística importa da literatura? É necessário colocar o texto literário e os estudos literários no coração da linguística para pensar a natureza da linguagem humana como um mecanismo que contém as regras de sua própria subversão, bem como para ampliar a compreensão da linguagem e dos mecanismos linguísticos. Por exemplo, eu tomo a letra de João e Maria de Chico Buarque. Agora eu era herói e meu cavalo só falava em inglês. Por que agora eu era herói e agora eu não sou herói? Qual o efeito que se cria ao usar o pretérito imperfeito no lugar do presente? E assim por diante, a linguística deve tomar da literatura elementos para fundar uma teoria ampla da linguagem. Ao dizer isso, eu não estou... eu tenho em mente uma concepção da literatura como um campo discursivo que abarca todas as variedades e todas as modalidades da linguagem e ao qual nenhum campo é avesso. Poderíamos continuar a desfiar exemplos para mostrar que a literatura tem que estar no coração da reflexão linguística, tem que ser nutrida por ela, pois não é possível construir uma teoria linguística apenas com frases como Maria compra arroz e João passeia pelo Rio de Janeiro. No entanto, resta uma última pergunta. É possível renovar o diálogo entre linguística e literatura? Ele tem chance de acontecer? Tem, mas é preciso que linguistas estudiosos da literatura abandonem os seus preconceitos e se voltem um para outro. Muito obrigado. Olá, vocês me ouvem?
Sim, muitíssimo obrigada pela sua palestra, professor. Foi muito importante para nós. O chat aqui do YouTube está cheio de elogios, pensamentos, reflexões, e aí acho que a gente pode aproveitar esse tempo que nos sobra aqui para algumas questões que foram aparecendo aqui no chat, né? Como eu falava para o senhor, nós temos aqui na UFSB 3 licenciaturas interdisciplinares, né? Então, a princípio, nossos cursos estão buscando trabalhar dentro de uma perspectiva interdisciplinar. Nem sempre a gente consegue também, porque isso é bastante difícil e complexo, né? E muitas vezes a gente esbarra aí também em questões que foram aparecendo aqui no chat. O Leonardo Moraes fez 2 perguntas que acho que se relacionam. Ele pergunta, professor Fiorin, não há mais espaço para uma prática disciplinar? Na sequência, ele perguntou, a interdisciplinaridade é vista quase sempre como incansável. Sou biólogo. Para estudar a vida, tive que interconectar diferentes disciplinas. Quão nova é a interdisciplinaridade? Bom, em primeiro lugar, uma abordagem disciplinar ainda não desapareceu. Eu acho que a interdisciplinaridade não deve ser uma instância inicial, mas deve aparecer como resultado de um problema de pesquisa, como ele diz que fez sendo biólogo. A biologia o obrigou para estudar a vida, a biologia tem como objeto empírico a vida, o obrigou a ir para outras ciências. Ou seja, na verdade, a interdisciplinaridade é colocada por um problema de pesquisa que obriga a buscar métodos, princípios científicos em outras ciências, ou obriga a uma intersecção das ciências. Portanto, eu acredito ainda que uma formação disciplinar sólida é absolutamente indispensável para que nós partamos para uma formação disciplinar, interdisciplinar. Ou melhor, na verdade, seria importante ter várias formações disciplinares sólidas para a gente conseguir unir essas disciplinas numa interdisciplinaridade. Não sei se respondi, mas acho que sim. O senhor mesmo estava comentando antes. Sim. E ele pergunta se isso é uma coisa nova. Não, não é nova, porém, é preciso entender que, no período áureo, que foi o final do século XIX e o começo do século XX, que nós tivemos um desenvolvimento científico notável nas ciências sociais, nas ciências exatas, nas ciências biológicas, a especialização era a regra, e pouco a pouco foi criando uma barbárie da especialização. No entanto, os sábios, por exemplo, Einstein era um sábio, e Einstein compreendia diferentes ciências e pôde formular as suas teorias geniais de ciência, de física, né? Sim, o senhor mesmo estava comentando antes da gente entrar aqui no YouTube, né, que iria falar justamente de uma perspectiva da linguística. E isso já diz muito, né, dessa comunicação, dessa interação entre a disciplinaridade e a interdisciplinaridade, né, porque ela sempre está partindo de um ponto, né, de saída ali, né. Exatamente. A Francis Mari Alves faz uma pergunta que é a seguinte: considerando a historicidade do conhecimento, episteme, filosofia natural, ciência moderna, o senhor acredita que há uma revolução científica em curso, tal como a que forjou a ciência moderna? E ela complementa: se sim,
mesmo sem horizonte de um contexto em que não haja apenas uma forma de conhecimento hegemônico, uma lógica ocidental, uma transdisciplina não deveria implodir as fronteiras disciplinares? Bom, há questões diferentes aí. Quando eu falava que há lugar para uma disciplinaridade, porque, evidentemente, há problemas disciplinares ainda a ser resolvidos. Agora, por outro lado, nós estamos vislumbrando, sim, uma revolução na ciência, porque nós estamos colocando novos problemas científicos que foram deixados nas fronteiras das disciplinas e que são realmente muito importantes e que vão, de certa forma, implodir as fronteiras das disciplinas em novos temas de pesquisa, em novos campos do conhecimento. Veja, na verdade, nós estamos, nesse momento, diante de uma louvação da interdisciplinaridade, da transdisciplinaridade, mas nada me impede, por exemplo, de, ao descobrir, por exemplo, uma língua indígena que não era ainda conhecida dos indigenistas, por exemplo, estudá-la pelos princípios disciplinares, estudar os costumes desse povo, dessa etnia, a partir da perspectiva da antropologia e juntar isso numa antropolinguística. Então, veja que, na verdade, quando nós começamos a derrubar fronteiras, na verdade, nós estamos prenunciando uma revolução científica. Agora, não podemos nos esquecer de que as fronteiras são muito fortes. A pandemia do coronavírus mostrou a força das fronteiras. A primeira coisa que na União Europeia fizeram foi fechar as fronteiras dos países. Quando não há fechamento das fronteiras na União Europeia, imediatamente fecharam as fronteiras na União Europeia. Portanto, muito do que eu disse sobre o que eu disse da multidisciplinaridade já é uma realidade. O que eu disse da interdisciplinaridade é uma coisa em andamento, já antiga, mas agora cada vez mais forte. E da transdisciplinaridade é o que se aponta para o futuro. Aqui. O PDDE Brasil pergunta: como pensar numa educação inter, multi, pluri e transdisciplinar, sendo que a grande maioria dos educadores tiveram uma formação disciplinar? Isso. Onde o mais importante eram as gavetas dos saberes, né? Complementando, ele ainda diz: será que as universidades estão fazendo seu papel enquanto elemento de formação para repensar essa praxis? Não. As universidades são ainda rigorosamente disciplinares. E neste momento, eu teria dúvida em dizer que as universidades devem acabar com os cursos de graduação. Eu acho que o que talvez nós possamos fazer, e desculpe-me dar sempre exemplo da linguística, porque é o que eu conheço melhor, é fazer uma formação como se faz nos Estados Unidos, onde é uma coisa que eles chamam major e minor, que eu vou chamar de major e minor, porque, para mim, é um escândalo nós pegarmos dois termos latinos e pronunciarmos a moda inglesa, major e minor. Na verdade, por exemplo, para alguém que pretendesse estudar linguística indígena, seria interessante não fazer uma formação toda de ciências sociais, mas uma formação em antropologia. Então, ciência seria o minor e antropologia seria o minor. Para quem, por exemplo, fosse estudar literatura, talvez fosse interessante fazer letras no minor e fazer história no minor, e assim por diante. Talvez, nesse momento, fosse. Por outro lado, é preciso ensaiar
licenciaturas disciplinares. Tem que ser um experimento cauteloso. Uma coisa interessante dessa pandemia, se é que a gente pode dizer que alguma coisa é interessante nesse exemplo de fim de mundo que nós estamos vivendo, fechado em casa, longe das pessoas. Eu, por exemplo, tenho muita dificuldade de fazer conferência por esse meio, não vendo o meu auditório. É horrível isso. Eu sou um professor presencial, eu sou um conferencista presencial, eu só posso fazer conferência sentindo a temperatura do meu auditório. Ora, o que eu queria dizer para vocês é que a coisa interessante é que essa pandemia mostrou que o espaço escolar é importante, mostrou que os ritos escolares são importantes. Chegar na escola, entrar na sala de aula, encontrar os amigos, tudo isso é formativo. A presença do professor, a disciplina exigida na escola, tudo isso é absolutamente formativo. Nós redescobrimos a importância do ritual escolar. Bom, e por isso eu não acho que nós possamos colocar tudo abaixo. É ainda uma coisa que vai se construindo para o futuro. Então, eu acho que há duas coisas sobre as quais nós poderíamos pensar. Primeiro, era combinar formações de forma mais flexível. E segundo, então, com maior e um mínimo. E segundo, criar licenciaturas ou bacharelados interdisciplinares. Agora, é dificílimo fazer isso. Afinal de contas, todos nós fomos formados em esquemas rigidamente disciplinares. Eu fico pensando que os concursos das universidades são rigidamente disciplinares. Eu, recentemente, agora eu não aceito mais participar de concurso em universidade, porque eu não tenho mais idade para isso. Como vocês sabem, 70 anos já ficaram para trás, eu estou indo para os 80. Então, eu não tenho mais. Agora, os concursos têm 100 pessoas, eu não aguento mais participar de banca de concurso. Mas o último concurso que eu participei, numa grande universidade, era para a língua portuguesa e dizia que a pessoa tinha que ter graduação em letras, mestrado em linguística ou língua portuguesa e doutorado em linguística ou língua portuguesa. Aí eu disse, e por que ninguém da literatura? Não, porque a formação não será boa. Disse, mas quem vê se a formação é boa ou não? É a banca. Para isso puseram uma banca lá para ver. Agora nós vamos fechando. Há um corporativismo disciplinar muito forte ainda presidindo aos concursos de seleção de professores universitários. Professor, me mandaram uma mensagem aqui pedindo para dizer para o senhor que a temperatura está altíssima na audiência, que foram muitos aplausos e o chat está em alta energia. Ah, obrigado. Isso que o senhor fala, a gente vive na pele aqui, né? A gente tem essas 5 licenciaturas interdisciplinares e a gente faz um exercício muito grande para fazer com que elas existam mesmo de modo interdisciplinar, né? É bastante difícil, todos nós fomos formados disciplinarmente, né? Então, é um exercício constante nosso aqui, né? Nós temos ainda algumas perguntas aqui, não sei até que horas que o senhor consegue. Até a hora que vocês quiserem. Até a hora que vocês quiserem. Tá certo. A Keila Mara pergunta, professor Fiorin, qual é o papel, o lugar da professora pesquisadora ou do professor pesquisador, sendo especialista em sua área, nos processos de interdisciplinarização na universidade, na transferência de conceitos e metodologias e combinação entre as ciências? Bom, como eu disse a vocês, a interdisciplinaridade, a multidisciplinaridade, etc., são resultantes
de uma pergunta de pesquisa. Para usar um latinzinho, vocês não têm latim aí no curso de linguagem? Tem? Não? Não, a gente tem aqui no CSC, a gente tem um latim que é componente livre. Então, bom, veja, para usar um latinzinho, como faz bem para alguém que foi formado há muito tempo. A interdisciplinaridade não é uma instância da pesquisa. Não, ela não vem antes da pesquisa. Ela é uma instância adquém, para a qual eu tendo para responder uma pergunta de pesquisa. Portanto, o meu papel de pesquisador pode ser um papel disciplinar ou interdisciplinar. Depende da questão de pesquisa que eu me coloco. A pesquisa disciplinar ainda é válida, mas a pesquisa interdisciplinar trata. Por exemplo, veja uma coisa interessante: a geolinguística. No século XIX, a França fez o seu primeiro atlas linguístico de variedades do francês. O Brasil começou há poucos anos, se não me falha a memória, não mais que 5 anos, a publicar o primeiro atlas linguístico brasileiro. Nós não tínhamos feito nenhum atlas linguístico. No entanto, essa é uma pergunta antiga que Nelson Rossi, na Universidade Federal da Bahia, se fez e publicou o primeiro atlas linguístico do Brasil, que foi o Atlas Prévio dos Falares Baianos. O primeiro atlas linguístico que se fez no Brasil. Depois começaram a aparecer outros atlas, mas só agora nós estamos publicando um atlas linguístico brasileiro. Veja, a questão que se faz o grupo do Atlas Linguístico do Brasil é uma questão interdisciplinar, e essa questão interdisciplinar está sendo respondida por eles com a feitura do Atlas Linguístico do Brasil. Uhum. Aliás, é o professor pesquisador que tem um papel central na interdisciplinaridade. Uhum. O Murilo Castro pergunta, professor, como tudo isso será possível ser aplicado diante desse novo modelo de aulas online remotas que nós estamos vivenciando agora? Gente, eu acredito piamente que um dia isso vai embora e nós vamos voltar para a escola. Pelo amor de Deus, não é possível. Nós precisamos voltar para a escola, nós precisamos retomar. Claro que acho que alguns elementos do ensino à distância vão se manter, mas o que eu quero mesmo, como que ele chama? Murilo, quem fez? Murilo, o que eu quero mesmo é voltar para a rotina escolar. Eu não mais, porque eu já sou aposentado, mas eu estimo que nós voltemos aos ritos escolares. Nós também estamos aqui nos encontrando pelos chats, mas está difícil. O Rodrigo Fonseca, que é professor lá em Teixeira de Freitas, pergunta: que medidas podem ser tomadas para enfraquecer as igrejas, entre aspas, da hiperespecialização? Isso é Rodrigo, né? Rodrigo, Teixeira de Freitas é uma cidade da Bahia que eu não conheço. Mas, Rodrigo, eu diria a você que é uma das coisas mais difíceis. Todo mundo fala em interdisciplinaridade, mas no momento de guardar o seu campo, todo mundo é rigidamente disciplinar. É preciso que a interdisciplinaridade seja resposta a questões de pesquisa. O professor Naumar, que foi reitor da Universidade Federal da Bahia, é hoje um dos
maiores pensadores sobre a questão das licenciaturas interdisciplinares. E ele tem mostrado a dificuldade que é quebrar as igrejas. Porque junto com as igrejas vem as excomunhões. Quem não pensa como a igreja está excluído. Vem os sumos sacerdotes, aqueles que mandam na igreja, e assim por diante. A nossa universidade tem muito disso, e é preciso que nós vamos conversando, vamos dialogando para quebrar essas igrejas. Acho que isso tem relação também com a própria teoria do campo do Bourdieu, né? Das relações que se estabelecem dentro de um campo, e aí você vai defender a posição que você está ocupando como dominante, e quanto mais específico, mais fácil de defender, né? É verdade. O professor Naumar foi nosso reitor aqui na UFSB. Foi, então e a licenciatura interdisciplinares vem daí. Poucas universidades, fora a Federal da Bahia, que é uma universidade antiga, e tem licenciatura interdisciplinar, mas também conservou ainda todas as licenciaturas disciplinares. Só as universidades novas estão criando as licenciaturas interdisciplinares. Sim, sim. A professora Janaína, que é a nossa pró-reitora da Progeac, Gestão Acadêmica, diz aqui que excelente, estudos linguísticos. Professor, gostaria de ouvi-lo sobre o tema dos preconceitos linguísticos e a sua historicidade no contemporâneo. Sabe que é curioso que as pessoas não estavam atentas para a questão do preconceito linguístico. No entanto, o preconceito linguístico é alguma coisa muito forte. Vejam, por exemplo, no Brasil, a pronúncia do R em travamento silábico, como, por exemplo, numa sílaba como mar, por exemplo, ou então ar, quando o R fecha a sílaba. É isso que a gente chama travamento silábico. O R em travamento silábico é pronunciado ou na parte anterior da boca, ele é anteriorizado. Isso é o que caracteriza as regiões São Paulo, sul de Minas, Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins, etc., Paraná, e assim por diante. E regiões onde o R é posteriorizado, é feito no fundo da boca. E, portanto, são Rio de Janeiro, o Nordeste, todos os estados do Nordeste, muitos estados do Norte, etc. Bom, isso cria várias pronúncias do R. Nós temos desde mar, que é super posteriorizado, até mar, que é super anteriorizado. Ou, como diz hoje em São Paulo, mar, que é o TEP, que é anteriorizado também, mas não é retroflexo como mar, por exemplo. Bom, uma vez eu estava zapeando na televisão e parei num domingo à tarde num programa da Regina Casé. A Regina Casé é uma pessoa que ninguém diria que é preconceituosa. Mas ela atendeu um telefonema de uma moça de uma cidade que se chama Catanduva. Catanduva é uma cidade no interior do estado de São Paulo. E a pessoa disse qualquer coisa assim, a barbearia, e a Regina Casé ridicularizou. Gente, ridicularizar a maneira de falar de uma pessoa, o sotaque de uma pessoa, é ridicularizar a identidade de uma pessoa. E a gente acha que a gente não fala com sotaque. Quem fala com sotaque são os outros. Não, todos nós falamos com sotaque. E o sotaque das regiões onde nós nascemos. O preconceito linguístico é ainda um fato verdadeiro no Brasil, de
ridicularizar os sotaques. Agora, pouco a pouco, nós vamos descobrindo que eu tenho que acolher os diferentes sotaques. Eu não posso ridicularizar os sotaques, etc. Mas existe um preconceito que nós, de jeito nenhum, vencemos. É o preconceito de classe. Nós não aceitamos de jeito nenhum uma pessoa. Se eu viesse aqui, vocês me apresentam como professor da USP, e eu dissesse, nós vai falar hoje sobre... Vocês iam dizer, pelo amor de Deus, de onde veio esse? Porque isso, as formas populares do falar não são aceitas. Evidentemente, eu não estou dizendo que numa situação de comunicação como uma conferência, eu possa me valer da linguagem popular. Mas em qualquer linguagem, mesmo na fala do dia a dia, as pessoas dizem que quem tem um problema tem dois problemas. Ou seja, a pessoa não aceita ninguém, uma pessoa que é mais escolarizada, não aceita as formas populares de falar. O preconceito linguístico, embora muita gente queira negar, é uma realidade presente na vida de todos nós. Já dizia também Bourdieu, né, nas suas trocas simbólicas, né? Exato. É muito, muito complicado, porque acaba sendo um capital cultural que fica definido por uma classe específica, né? Exato. E nós temos muita dificuldade de sair disso, né? É bem impressionante. Veja, a escola deve ensinar a norma culta, porque o único lugar que a maioria da população tem de aprender a norma culta é na escola. Porém, isso não se pode fazer ridicularizando a linguagem que o nosso aluno traz de casa. É preciso mostrar para ele que a linguagem é variável e que, portanto, eu posso, dependendo da situação de comunicação, usar uma ou outra forma linguística. Sim, sim, claro. O professor Vicente Santos Mendes, que é professor de inglês aqui no CSC, em Porto Seguro, pergunta, além da interdisciplinaridade da ciência da cognição, há futuro para a linguística enquanto ciência da linguagem? Eu acho que há futuro da linguística como ciência da língua. Embora cada vez mais, ao se aproximar das ciências cognitivas, por exemplo, o cognitivismo está trazendo uma série de problemas novos para a linguagem. Mas eu, por exemplo, fui formado no estruturalismo linguístico e acho que hoje ainda há elementos do estruturalismo linguístico. Eu nunca me esqueço que o Arion dizia: é muito interessante, são muito interessantes, todos os problemas que o gerativismo trouxe. No entanto, para descrever os fonemas de uma língua que você não conhece, a primeira coisa que você tem que fazer é achar os pares mínimos e fazer uma comutação e achando os fonemas. Portanto, há espaço para disciplinaridade. Porém, não nos esqueçamos que novos problemas estão sendo postos para a linguística e há uma possibilidade interdisciplinar, transdisciplinar, etc., sendo criada muito forte ou já criada. Eu acho que eu vou fazer mais uma questão da Francis Mari aqui, que ela retoma justamente a questão da transdisciplinaridade, depois nós temos ainda uma questão do Henrique. A Fran pergunta se precisamos fortalecer disciplinas para a interdisciplinaridade, se transdisciplinaridade precisa abolir disciplinas, logo a transdisciplinaridade não existe? A transdisciplinaridade existe, mas como problema de pesquisa. Uhum. Como um problema de pesquisa. Eu acho que, fora as ciências cognitivas que vão implodindo, a ecologia, assim, há muito poucos campos que eu poderia pensar, talvez seja ignorância minha, mas que eu poderia pensar como transdisciplinares.
Nós nunca podemos nos esquecer que todos os problemas disciplinares são problemas de pesquisa. Peguemos o Trivium. O Trivium eram as 3 disciplinas linguísticas que, na Idade Média, faziam parte da formação de todo mundo que acedia depois aos estudos superiores. Eram a retórica, a dialética e a gramática. Bom, peguemos o surgimento da gramática. Como a gramática surge? Inicialmente, a gramática era uma questão da filosofia. À medida que vão se colocando problemas linguísticos, é que a linguagem vai se autonomizando, até que, num determinado momento, com os estoicos, se pode estudar a linguagem em si mesma. E depois, aí é interessante porque, no período alexandrino, que era o período do helenismo, a gramática surge como a disciplina que estabelecia aquilo que era o mais adequado, o mais perfeito falar, que era o grego. E, portanto, a gramática devia ser aquilo que ia mostrar como preservava o grego. E, portanto, a gramática se erige como uma disciplina normativa, prescritiva, o que não tem mais nenhum sentido hoje, mas na época helenística era muito importante. E quais eram os modelos sobre os quais se debruçaram os filólogos alexandrinos? Eram os autores clássicos gregos. Então, é sobre a Odisseia, sobre a Ilíada, etc., e assim por diante, que eles se debruçaram. Então, veja, as disciplinas surgiram também de questões de pesquisa. Elas foram se autonomizando e virando disciplinas a partir do momento em que elas foram estabelecendo fronteiras, de forma que, no Trivium, nós tínhamos 3 artes. Arte, em grego, tekné, em latim, ars artes, que deu a palavra, não tinha o significado que hoje tem a palavra arte. Arte era uma técnica que eu aprendia e podia construir um objeto podia construir um determinado objeto. Então, a gramática era chamada ars benedicendi, a arte a retórica era a ars benedicendi, a arte do discurso eficaz, a arte que eu aprendo como produzir efeitos de linguagem. A dialética é a ars veredicendi, a arte do dizer verdadeiro, que era o que a lógica mostrava, que era uma disciplina linguística também, e a gramática era a ars recta dicendo, arte do dizer corretamente. Muito bem. O Henrique fala aqui, olha, em que medida a interdisciplinaridade influencia a concepção e a formação teórica do estudante? A forma, na medida, quando eu formo alguém em antropolinguística, por exemplo, eu preciso dar a ele uma formação interdisciplinar. Agora, veja, Henrique, eu não disse que só as disciplinas. Quando eu disse que nós não podemos diluir as fronteiras disciplinares num ecletismo frouxo, o que eu estava querendo dizer era essa história de um linguista se pôr a fazer sociologia. E ele não faz sociologia, ele faz sociolinguística, ou seja, ele tem os elementos da sociologia. Labov estabeleceu, a partir de elementos da sociologia, essa sociolinguística. E, portanto, hoje eu tenho uma formação teórica. No entanto, a formação... Eu não posso diluir tudo achando que eu estou fazendo filosofia, que eu estou fazendo... Não, é nesse sentido que eu quis dizer. Não é que a interdisciplinaridade não possa
dar uma formação teórica. Pegue todas as disciplinas interdisciplinares de intersecção de campos. A sociolinguística, a psicolinguística, a geolinguística, a neurolinguística, etc. Todas elas dão formação teórica muito forte, mas também na formação teórica a sintaxe, a morfologia, a fonologia e assim por diante. A semiótica, a análise do discurso e assim por diante. Elas são, na origem, já interdisciplinares, né? Mas elas precisam dos conteúdos disciplinares para trabalhar a interdisciplinaridade, né? Um psicolinguista usa elementos da sintaxe para fazer a psicolinguística. Um sociolinguista vai saber a variação mórfica, por exemplo, ou a variação fônica, e assim por diante. Estão me chamando a atenção aqui, o professor Frederico perguntou, né, o que você pensa sobre o nosso regime de ciclos, que eu acho que talvez se aproxime um pouco desse minor e minor, porque nós temos aqui os bacharelados interdisciplinares, que são um primeiro ciclo que o estudante faz. Então, ele faz um bacharelado interdisciplinar em humanidades, por exemplo. E aí, depois, ele pode caminhar para um segundo ciclo, que seria uma formação em história específica. Então, ele parte de uma formação mais ampla para se especializar na história ou na oceanologia, partindo de um bacharelado interdisciplinar em ciências, enfim. Então, a gente tem esse formato de 2 ciclos, né, que seria uma dupla graduação, na verdade, é uma dupla graduação, né? Essa é a grande ideia do professor Naumar, né? Que ele vê. Eu acho isso uma coisa extremamente interessante. Porém, vejo que isso tem um risco, que é dar formações muito genéricas, de forma a que o aluno não tenha aprofundamento e nem... É preciso pensar bem essas disciplinas que vão constituir o ciclo básico, para depois você fazer uma formação especializada. Mas acho que é um elemento muito interessante. Então, é isso que eu digo. Essas experiências das universidades novas e as experiências, digamos, antigas de interdisciplinaridade já constituída, são as coisas que nós temos hoje e com as quais nós devemos operar. E pode-se pensar também no maior e no minor. O maior e o minor, para mim, não seria o contrário. Eu parto de 2 formações especializadas e eu, no meu programa de pesquisa, junto essas 2 formações especializadas. Então, são vários modelos que nós temos e é um tempo de lutar com esses modelos e ir criando, porque não é fácil você fazer esses modelos. Pensa, por exemplo, se você pega uma universidade super grande, como a Federal da Bahia, por exemplo, e diz que cada aluno pode fazer minor no curso que ele quiser. Será que eu tenho lugar, professor, etc., para tudo isso? Quer dizer, são muitos problemas. Tudo foi construído disciplinarmente. Então, são muitos os problemas. Muito bem. A última questão, então, aqui vem da psicologia. A interdisciplinaridade é um desafio para a formação? Como atuar nas políticas públicas que a têm como diretriz para a atuação profissional, como é o caso, por exemplo, da formação na assistência social? É interessante porque eu não conheço bem o curso de assistência social. Por isso, eu vou falar de um outro, que é o de administração. O curso de administração, para mim, é um
é um segredo. Vocês têm administração aí? Então eu posso falar com mais tranquilidade. Não existe nenhuma teoria de administração. É interessante porque é um curso que não se funda sobre uma teoria própria. Porque, na verdade, qual é a teoria sobre a qual se funda a administração? Sociologia das organizações. Mas isso é da sociologia. Portanto, é a sociologia que serve de base teórica para a administração. O que eu estou dizendo é que há cursos que se caracterizam, e eu não sei se assistência social é um curso desse, que se caracterizam pelo fato de não ter uma disciplina teórica sobre a qual se fundar, mas se funda sobre disciplinas teóricas de outra área do conhecimento. Bom, aí eu não sei, precisaria estudar melhor esses cursos. Eu disse a vocês que, para mim, é um mistério. Talvez esses cursos estejam fazendo uma interdisciplinaridade, ou talvez fundindo fronteiras de disciplinas, mas eu não tenho condições de dar uma resposta cabal para isso, porque o curso de administração me chamou a atenção quando eu participei, eu fui representante da área de letras e linguística na CAPES, e eu participava, então, do Conselho Técnico Científico, e havia gente da administração, foi gente com quem a professora Tânia, que era, acho, da Universidade Federal da Bahia, se eu não estou equivocado. E nós, então, trocamos muitas ideias, etc. Tal, mas é uma coisa que, para mim, ainda é um mistério. Porque, veja, o curso de letras tem 2 módulos. Cada módulo se assenta fortemente sobre uma disciplina teórica. Linguística para o estudo de todas as línguas, teoria da literatura para o estudo de todas as literaturas. E aí eu não sei direito. Para mim, a administração não tem uma teoria da administração. E depois, de outro lado, eu fico mais admirado ainda de ver certos livros de administração que se aproximam da autoajuda. Certas coisas assim, que certos administradores escrevem que parece autoajuda. Então, eu não entendo, é um mistério para mim. Incógnita, né, professor? É uma incógnita. Professor, talvez esses cursos sejam os que mais podem pensar numa inter e numa transdisciplinaridade. Não tenho certeza, mas acho que sim. Justamente porque não se assentam em uma teoria própria. Uma disciplinaridade muito rígida. Certo, muito, muito bem. Professor, a gente tem ainda mais algumas questões aqui, mas já estamos no nosso horário, então eu queria agradecer demais a presença do senhor aqui conosco, desse tempo que o senhor tirou aí para estar aqui, conversando com a gente sobre a interdisciplinaridade, a transdisciplinaridade, a multidisciplinaridade. Acho que vai ser bem importante para a gente poder pensar também as questões, nossas questões internas aqui, né, de estruturação dos nossos cursos e tudo mais. A gente está agora numa fase de revisão dos nossos PPCs, porque já formamos as nossas primeiras turmas, então acho que vai ser bem importante para a gente poder ajustar também, né, o que de disciplinar e o que de interdisciplinar eles podem ter efetivamente. Então, agradeço imensamente a sua presença e espero poder contar com ela mais vezes aqui. Eu queria agradecer a vocês muito pelo convite. Agradecer à Universidade Federal do Sul da Bahia pela honra que me concedeu de fazer uma palestra neste ciclo. Eu espero que não tenha desagradado nem os meus colegas e nem os que estão
começando agora, que todos tenham podido acompanhar com os exemplos o que eu disse. Muito obrigado a todos. Muito, muito, muito obrigado. Nós é que agradecemos. Foi muito, muito importante, muito bom. Muito obrigada. Vou passar para a Milena agora e ela faz o fechamento. Milena? Gabriela, você me ouve? Sim, eu te ouço. Mas a minha câmera está aparecendo? Está aparecendo. Sim, está aparecendo. Realmente, não estou vendo. Eu mudei aqui. Depois dessa conferência magnífica, dessa grande aula, não podemos fazer mais nada, né? Ficamos aqui 2 horas, não se agradecer muitíssimo ao professor Fiorin, né, por essa brilhante conferência, e agradecer também aos técnicos da Protic, Cleison e Ítalo, né, e a toda a comissão organizadora que trabalharam, né, trabalhamos o dia inteiro, e também aos intérpretes, Ellen e Kesson, e finalmente agradecer a presença de todas, né, e de todos que estiveram aqui hoje, principalmente os que estão, né, até esse momento, desejar boa noite e lembrá-los que a seguir nós teremos a intervenção artística Dentro e Aqui, de calibre dobrado, com Esmera, Eduardo César, Danilo Ornelas e Raio Veloso. Tem a duração só de 4 minutinhos. E então é isso. Boa noite, até amanhã, às 10 da manhã, com mais 2 conferências. Boa noite. Boa noite, tchau.